Como o risco do Brasil é alto, o Tesouro Nacional enfrenta a falta de demanda para leilões de títulos. Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as últimas notícias do mundo dos investimentos. Se você gosta desse tema, inscreva-se no canal e curta nosso vídeo. Custos tributários e outras incertezas fazem com que os investidores exijam mais prêmios para investir no Brasil e os papéis permanecem mesmo nas maiores taxas anuais. O Tesouro Nacional do Brasil tem enfrentado dificuldades acima da média para colocar títulos da dívida pública em leilão. De acordo com comentários de analistas, a demanda caiu significativamente em eventos recentes desse tipo, porque o mercado cobra preços mais altos do que os oferecidos para a compra de títulos públicos. Os investidores não ficarão satisfeitos com os rendimentos, especialmente os de títulos longos, em meio ao aumento do risco no Brasil. Na terça-feira, 26, por exemplo, apenas cerca de um terço da série de notas B do Tesouro Nacional, NTN-B, de 2043 foram ofertados, até que o IPCA pagasse mais 6,247%, a segunda maior taxa do ano. Na última quinta-feira, 4,5 milhões de letras do Tesouro Nacional, LTNS, foram leiloadas pelos maiores preços desde 2016. Concedidas, apenas 4,1 milhões de LTNS foram vendidas, ante 7,15 milhões na semana passada. O governo terá que recuar um pouco do que foi vendido inicialmente, devido à demanda de prêmios altos por parte dos tomadores desses papéis, comentou Otaviano Canuto, membro sênior do Centro de Políticas do Novo Sul e ex-apoiador, o presidente do banco. Em 14 de julho, o Credit Default Swap, CDS, brasileiro, tipo especial de contrato destinado a transferir o risco de crédito de títulos de renda fixa entre dois ou mais participantes, atingiu seu nível mais alto desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, com 326 pontos. Na última sexta-feira, o número caiu para 287,5 pontos, ainda muito alto em relação aos últimos anos. Os CDs mostram o risco que os investidores, de fato, querem investir no país, utilizando a avaliação da probabilidade de insucesso, explicou Canuto. O mercado mede as exigências cobradas de quem deposita dinheiro no Tesouro Nacional, de olho no risco de pagar o dinheiro. Quanto maior a probabilidade de inadimplência, maior o prêmio cobrado. Nas últimas semanas, muitas coisas ajudaram a aumentar a descrença do mercado de que o Brasil continuará honrando suas dívidas. A situação do mundo, os riscos financeiros e o ruído político são alguns dos motivos que levam os investidores a buscar prêmios mais altos para cobrir o risco de investir no país. Não vou arriscar dizer qual porcentagem de cada item está subindo, mas o risco político, por exemplo, é algo que não ajuda, disse Canuto. Em todos os países em desenvolvimento, onde existe a possibilidade de colapso institucional, são necessários prêmios de risco mais altos. Por exemplo, tome o Chile recentemente. A ideia de uma nova Constituição levou a uma perda de estabilidade na leitura das previsões sobre a economia futura. No Brasil, com as eleições chegando, a retórica está cada vez mais agressiva e violenta. Segundo especialistas, as convulsões políticas aumentam a probabilidade de eventos que prejudiquem o funcionamento normal da economia e do setor público. Talvez, no entanto, o motivo mais relevante que levou o risco Brasil ao topo tenha sido a aprovação do PEC dos auxílios, que aconteceu 2 dias antes do CDS quinquenal atingir seu pico recente. O PEC em questão eleva os preços dos sistemas de comunicação, cria benefícios para caminhoneiros e taxistas e traz subsídios para outros setores num custo total de 41,2 bilhões de dólares. Muitas vezes é visto como uma ameaça à conta pública brasileira. O populismo de certas medidas financeiras, tomadas pelo governo, tem suscitado preocupações de que, se não este ano, no próximo ano, o ônus destes custos seja superior ao benefício, considera o especialista do Centro de Políticas do Novo Sul. Essa visão também é compartilhada por Antônio Miranda, CEO do Grupo Compass. Embora veja outros fatores afetando a crise brasileira, a crise financeira é para ele a principal causa do aumento recente. A abertura da monarquia brasileira começa com o PEC dos auxílios ou PEC Kamikaze, diz Miranda. A PEC eleitoral, outro nome que estão dando, está surpresa. Ninguém duvidava que haveria um aumento de custos, mas o mercado não esperava algo dessa magnitude. De acordo com o CEO, os investidores, ao se recusarem a comprar títulos mesmo com taxas altas, estão dando aviso ao governo brasileiro. Isso, porém, não acontece apenas aqui. Como toda inflação do mundo é difícil, o especialista destaca que há vários países que enfrentam problemas na hora de vender títulos do governo. Devido à inflação, a Europa está lutando para vender títulos aos governos do Sul, especialmente a Itália. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve também foi suprimido, explica. A questão é que nesses países os preços longos não são tão abertos, porque os governos mantêm sua credibilidade. Se você perder credibilidade, você paga.
enquanto o resto do mundo enfrenta dificuldades no contexto de alta inflação e início de alta de juros. O descaso financeiro do Brasil faz com que o desempenho do país se destaque dos demais, e é em títulos longos que o argumento para taxas mais altas parece mais forte. Embora seja apenas temporário, parte do mercado vê como impossível para o futuro político alcançar esses benefícios. Sentimos que estamos criando custos infinitos. É mais um problema fiscal que precisa ser resolvido enquanto o Brasil já enfrenta um alto nível de tributação, disse Miranda. Além dos países desenvolvidos, países emergentes, como o Brasil, já estão propensos a sofrer mais com o ciclo global de alta de juros. Essa organização tende a trazer fluxos financeiros para as economias mais desenvolvidas, especialmente os Estados Unidos, e tende a reduzir o preço das mercadorias, que são principalmente exportadas, pois tem impacto no crescimento econômico. Vemos que, nas margens, os reais sofrem mais do que seus pares. Todos sentem que o contexto global está tumultuado, mas nossos próprios problemas internos estão causando mais colapsos. Tem uma característica comum, um background global, mas também temos nossos próprios estereótipos, resume Rodolfo Margato, analista da Chip Expert. Mesmo com as alegações do governo de que o faturamento da entidade é impressionante, a visão de mercado que prevalece é de que é pontual. Inflação mais alta e crescimento econômico acima do esperado em 2022 devem dar algum espaço para as contas públicas este ano, mas subindo as taxas de juros devem reduzir esses ganhos, ambos a partir de 2023. A situação em 2023 será difícil, os preços vão diminuir gradativamente e as taxas de juros ficarão em 2 dígitos por muito tempo, prevê Margato. Além de reduzir a receita, este último fator deve ter impacto no custo de financiamento da dívida pública. Entre os pontos positivos da queda do risco Brasil, Margato aponta o possível resultado da guerra na Ucrânia, a inflação no mundo e no contexto doméstico, a criação de uma certa lei financeira que traz a previsibilidade do poder público. Dívida, já que a manutenção dos custos, como temos hoje, parece difícil. Apesar disso, o mercado vem pedindo altos prêmios para investimentos no Brasil nos próximos anos. Os preços da curva de juros do Brasil, nesta terça-feira, estão estimados em mais de 13% para pelo menos os próximos 14 anos. Mais do que apenas afetar as taxas de juros no país, isso, segundo especialistas, é o que reforça porque as ações brasileiras estão negociando em múltiplos historicamente baixos. A avaliação das ações brasileiras, em relação à história, mostra um desconto relevante. Em outros mercados globais, as ações também caíram, com taxas e inflação. Mas na relação entre o preço atual e a história, lá fora, não há tantos descontos. Bom, este foi o nosso vídeo de hoje. Se você tem algum argumento, deixe seu comentário. Curta nosso vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!